Então, Senhor, eu te peço que o Senhor permaneça conosco até o momento em que nós formos para os nossos lares, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor vai usar cada um aqui para fazer a tua obra, e nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Eu meditando, os irmãos podem se sentar. Eu meditando nessa palavra, quando a Fran fez o convite, eu falei assim, eu pensei, né? Mais uma vez, e o que eu vou falar para o povo de Deus, né? E quando a gente recebe esse convite, geralmente a gente treme. Dor de barriga, mão suando, pé suando, tudo. Mas aí o Senhor veio e falou comigo. A palavra que você vai levar para os irmãos é essa. O que eu faço hoje, você não vai entender, mas você vai entender um dia. Porque o meu propósito na vida de cada um aqui nessa tarde é que vocês possam ser usados na palavra de Deus, né? E meditando nesse texto, eu li aqui que já era chegada a hora no tempo de Páscoa, e já era chegada a hora de Jesus, e ele já sabia disso. Ele já sabia que do Pai ele tinha vindo e para o Pai ele iria voltar. Então ele fez aquela cerimônia de lavar os pés dos discípulos. E muitos naquele momento ali, eles não entendiam esse símbolo, que era lavar os pés de Jesus. E Jesus foi questionado. Por quê? O Senhor é Jesus, o Senhor é o Senhor, está lavando os nossos pés? Visto como um símbolo de humilhação. Mas aí Jesus, o nosso Jesus, que se fez carne, se fez homem, que foi humilhado, ele responde: o que eu faço agora, você não entende, mas você vai saber depois. E o que eu entendo com essa passagem? Eu entendo que muitas vezes, em muitas adversidades das nossas vidas, nós não entendemos o porquê nós estamos passando por aquilo. Seja por um problema em casa, seja por um problema no trabalho. Mas o Senhor vem e Ele nos dá esse trecho, nos explicando o motivo que naquele momento nós não entendemos, mas um dia nós vamos entender. Porque através dessa batalha, dessa dificuldade, o Senhor está moldando cada um. O Senhor está moldando cada vida. O Senhor, com toda a dificuldade que a gente possa ter, Ele está moldando cada trajetória, para que nós possamos entender o que Ele tem na nossa vida, o propósito que Ele tem. E muitas das vezes, nós vamos questionar isso ao Senhor. Por que, Deus? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que com o meu irmão? Por que no meu emprego? Mas o Senhor, Ele não quer que você questione. Ele quer simplesmente que você pegue isso como um aprendizado para a sua vida e use na presença dEle, e use para buscar mais dEle, e use para se tornar mais dependente dEle. Foi para isso que o Senhor, nosso Deus, Ele nos chamou. E tem momentos que nós vamos nos sentir sozinhos, e nós vamos pensar dessa forma que eu falei. Mas nesses momentos, nós temos que entender que somos somente nós e o Senhor. Que o Senhor, através desses momentos, Ele está buscando ser o centro da nossa vida. Ele está buscando que a nossa dependência esteja nele, esteja firmada nele. E não no meu irmão, nem no outro, nem no nosso amigo, mas que a nossa dependência esteja firmada no Senhor. Em Mateus 11, versículo 28, o Senhor Ele deixou para nós: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sempre que surgir esse questionamento na nossa vida, o porquê eu, o porquê para mim, o porquê eu recebi, que possamos não somente ler este versículo, mas que possamos entender que o Senhor Ele nos deu liberdade para que pudéssemos depositar isso sobre Ele, e Ele nos ajudaria. Não que Ele nos livraria, mas que Ele nos ajudaria nos dias difíceis. E nos dias que esses questionamentos surgissem, o porquê de
E não é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele quer nos usar como flechas na casa, nos usar a nossa tarde para descansar. Mas aí o Senhor vai e traz essa geração para o templo numa tarde de sábado, nesse calor, para poder glorificar o nome do Senhor, para que a gente possa entender essa frase. O que eu faço agora você não entende, mas lá na frente você vai saber. Lá na frente você vai entender o porquê que eu te tirei do seu comodismo e te trouxe até a casa do Senhor. Lá na frente você vai entender por que o Senhor queria que você tivesse um momento íntimo com Ele, um momento de adoração, um momento de louvor, um momento de oração. Porque muitas vezes na correria do nosso dia a dia nós não fazemos isso. Nós deixamos a presença do Senhor de lado. Porque é nós que deixamos. A presença do Senhor está lá para quando a gente for buscar. Mas nós deixamos a presença do Senhor de lado. E Ele nos traz aqui nessa tarde para que nós possamos ter consciência disso. Para que nós possamos entender o significado de ter intimidade, de ter liberdade, de ter acesso direto, de poder glorificar o nome do Senhor. Nós não estamos aqui nessa tarde de sábado à toa. Essa tarde ela foi preparada com muito carinho. Quando nós chegamos nesse ambiente, a atmosfera dela já tinha sido modificada. Porque o Senhor ele já tinha preparado este lugar. Ele já tinha preparado essas pessoas para estarem aqui. Muitas outras poderiam estar. Mas às vezes nós estamos precisando de um renovo com Deus. Nós estamos precisando de sentir essa presença. E que presença é essa? Uma presença que invade o nosso coração. Uma presença que nos permite ter liberdade na casa dele. Que nos permite adorar, nos permite chorar, nos permite dançar se quisermos. Porque nós estamos na casa do nosso Pai. E se nós somos filhos, nós temos esse direito. O Senhor ele nos deu isso por direito. Nós temos liberdade para adorar o nome do nosso Senhor. Nós somos separados para estar aqui nesta tarde. E eu não canso de dizer isso, por quê? Porque são pessoas escolhidas. Glória a Deus. Lá fora tem outras que buscam também. Mas essa tarde aqui tem algo especial neste lugar. Se alguém está aqui e não sentiu a presença de Deus, entrou aqui de forma errada. Se alguém entrou aqui neste lugar e não sentiu a atmosfera deste ambiente, com louvor, com adoração, com a oração, entrou aqui de forma errada. Neste momento o Senhor está te convidando a tirar essa capa do seu coração, a se despir de tudo aquilo que te impede de adorar Ele em espírito e em verdade. Nessa tarde o Senhor ele te convida para a presença dEle. Vem, filho amado, vem como estás. Vem que eu vou te ajudar a carregar esse fardo. Eu vou te ajudar a aliviar a sua dor, a sua angústia. Deposita sobre os meus ombros. Eu não vou te livrar, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar a lidar com elas. Nesta tarde, meus irmãos, a palavra que eu trouxe do Senhor para nós é muito simples. É muito simples. Tudo que tinha para ser feito aqui foi feito nesse momento de oração, nesse momento de adoração. E quando eu estava ali orando, eu estava ali agradecendo ao Senhor, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar agora para o seu povo? Porque a sua presença neste lugar, ela está tão grande, a gente quase pode pegar a presença do Senhor com as mãos. De tão grande que ela está neste lugar. Obrigada, Jesus. Senhor, nós te damos graça, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo nesse ministério. Eu sei que grandes são as coisas que o Senhor tem para fazer aqui. E o Senhor está preparando o teu povo. O Senhor está separando a sua geração. O Senhor está moldando cada um aqui que hoje não está entendendo, às vezes não está entendendo o seu propósito. Mas o Senhor está moldando para que entenda. O Senhor está cuidando
Porque o que eu tinha para falar, eu já falei. O Senhor, Ele já me usou para falar aquilo que Ele achava necessário nessa tarde. Mas eu sei que você pode falar com o Senhor. Abra o seu coração, abra a sua boca e clame ao nome do Senhor. Clame ao seu Pai. Fala com o seu Pai assim: Senhor, eu estou aqui. Olha para mim, olha para o meu interior. Muda aquilo que precisa ser mudado. Restaura aquilo que precisa ser restaurado. Se precisar quebrar de novo, o Senhor quebra de novo e faz um vaso novo. Senhor, que eu possa entender, meu Pai, que eu tenho liberdade, que eu tenho direito a acesso, meu Pai. Que eu possa entender, Senhor, que dentro da tua casa e diante da tua presença, eu tenho liberdade para adorar, eu tenho liberdade para gritar, eu tenho liberdade para chorar, eu tenho liberdade para suplicar, eu tenho liberdade para clamar a tua presença, eu tenho liberdade para me ajoelhar, para louvar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Senhor, obrigado, Pai, por ter transformado a atmosfera deste ambiente. Obrigado, Pai, por ter trago essas pessoas nessa tarde. Obrigado, Senhor, por ter preparado este momento. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido para que possamos ser adoradores do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo preço que você pagou na cruz para que eu pudesse estar aqui e tivesse direito a este momento. Obrigado, Senhor, por ter ido ao Pai preparar um lugar para levar a sua igreja. Obrigado, Senhor, por me transformar, Senhor. Eu estou disposto, eu estou aqui entregue, Senhor, nas tuas mãos. Usa, Senhor, a minha vida como o Senhor quiser, Pai. Senhor, que eu possa ser diferente no meio de uma geração de pessoas iguais. Que eu possa fazer a diferença no meu tempo. Que eu possa, Senhor, ser usado, ousado na tua presença. Que eu possa, Senhor, todas as vezes que eu precisar, que eu saiba, meu Pai, não só quando eu precisar, mas que eu te busque verdadeiramente, meu Pai, porque o Senhor me deu liberdade para isso. Obrigado, meu Pai, você pode abrir a sua boca e pode adorar o Senhor, irmão. Você pode louvar ao Senhor. Você pode pedir ao Espírito Santo que quebrante o seu coração e fale contigo nessa tarde. Você pode convidar o Espírito Santo, faça morada em mim, que eu possa lutar todos os dias contra a minha carne e que o meu Espírito venha prevalecer, que eu possa ser cheio do teu Espírito Santo, que através da minha vida pessoas sejam salvas, curadas e libertas, que o Senhor possa me usar, meu Pai. Eu estou disponível na tua casa, na tua presença. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia alcançar a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ser um adorador. Obrigado, meu Pai, pelo meu levantar, pelo meu deitar, pelo meu anoitecer, pelo meu entardecer, pelo meu amanhecer. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pelos meus irmãos em Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor há de fazer, e mesmo se não fizer, obrigado, Pai, porque o Senhor é. Nós te damos graça, meu Pai. Oh, aleluia. Santo é o Senhor de Israel. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Oh, aleluia. Não entendo o meu trabalho.
Glória a Deus! Meu Deus! Amém? Ainda sou o começo, né? Glória a Deus. O Senhor preparou. É muito bom de poder estar aqui na casa do Senhor. Sei que se a gente olhar para um lado, olhar para o outro, a gente vai ver aquilo que a palavra diz, né? Que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará. E olhar para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, vai ver que Deus está nos dando força. Deus ainda está olhando para nós e ainda esperando algo de nós. Então, se você está aqui hoje, irmãos, nesse momento talvez simples, mas objetivo, que é para nós adorarmos ao Senhor, levante a mão ao Senhor, agradece a Ele, porque se eu perguntar para cada um de nós aqui, eu virar perguntar para cada um, vou falar, gostaria de estar no hospital agora? Gostaria de ter que visitar algum parente no hospital? Você gostaria de, nesse momento, estar no sepultamento de alguém que você ama? Você gostaria de ter que visitar alguém que está preso? Não. Tenho certeza que cada um de nós aqui vai dizer que não, porque ninguém pensa estar nisso. Mas hoje você está na casa do Senhor, você está no privilégio de poder adorar o nome dEle, de abrir a sua boca e dizer: Jesus, tu é bendito, o Senhor é exaltado, a glória do Senhor. Então, irmãos, independente da situação, entregue aquilo que você veio trazer. Nós, mais uma vez, vamos ter um momento de adoração, mais um momento de louvor. Daqui a pouco o Marco vai também trazer mais uma pequena palavra da parte do Senhor. Mas tudo que o Senhor preparou nessa tarde é para Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle. Então, irmãos, não se limita. Se você veio aqui nessa tarde, você não está perdendo tempo. Pelo contrário, você está ganhando tempo na casa do Senhor. Você está dando livramento, porque quando você está aqui, o Senhor está cuidando dos seus. Quando você está aqui, está tendo livramento, está tendo provisão, está tendo cuidado. Às vezes é difícil, foi difícil chegar até aqui. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui. Não para você ficar calado, mas para você adorar Ele. Ele já estava aqui, Ele preparou esse momento. E se cada um de nós estamos aqui, é porque o Senhor já sabia. É para cada um de nós. Então, nesse momento, nós vamos continuar louvando, adorando o Senhor. Feche seus olhos. Ouve, oh meu Senhor, bater a porta do meu coração. Ouvi, oh meu Senhor, bater a porta do coração. Não vou parar, gastar
graças. Eu vou parar, eu vou parar, gastar aos teus pés. Como foi para te chamar agora, cara? Você foi desterrado meu e não descanso, eu não descanso, porque foi desterrado meu e não descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Da minha vida é que eu sinto muito bem, é que eu sinto muito bem. Não é que me dá bem, é que eu me declaro isso. Muito quero que nós irmãos, muitas das vezes que Deus pode fazer. Só queremos te pedir. Muito quero nós irmãos. Só queremos ter fé. Muito quero nós irmãos. Só queremos e muito que só o vento da terra e outros lugares. Você pode falar mais uma vez?
Continua me glorificando, irmão. Continua me adorando. Santo, santo, Senhor, meu Deus. Santo, poderoso, glorioso, majestoso. Ei, irmão. Para nós, Senhor. É necessário reconhecer que Ele é. Que Jesus é o Cristo. Que Ele é Senhor. Que Ele é Senhor. Que Ele é majestade. Só Espírito da se controle, só Espírito da se controle, e Senhor, e Senhor. Só Espírito da se controle, só Espírito da se controle, e Senhor, e Senhor. Onde é que você vai resolver? Onde é que Espírito da se controle? Onde é que Espírito da se controle? Senhor, eu quero me ver ao mundo. Nesse momento, irmãos, antes de chamar o Mário aqui na frente, a gente vai falar mais um pouco. E eu queria que você abraçasse essa pessoa que está do seu lado. Alguns meninos, abraçam os meninos aí. As irmãs abraçam as irmãs e olham para essa pessoa que está aqui. Porque muitas pessoas podem estar aqui, mas às vezes se encontra cansado, desanimado. E eu tenho certeza que o Espírito que há em nós, ele vem para fortalecer. Então, se você é cheio do Espírito Santo, tenha certeza que você tem autoridade no nome do Senhor. E comece a falar para essa pessoa agora. Comece a declarar sobre a vida dessa pessoa que o Senhor é com ela. Que o Senhor tem livramento. Que o Senhor tem salvação para a vida dela. E enquanto você ora por ela, o sobrenatural de Deus começa a se chegar. E nós estaremos te louvando, adorando o Senhor. E o Senhor fará o que tem que fazer. Aos longe, aquele que quiser ser um aqui com vocês.
Deus. Amém, igreja. Salve a Maria de Papai do Senhor. Amém, meus irmãos. Amém. Que alegria para estar na casa do Senhor e fazendo uma obra nele, cantando, louvando, adorando o Senhor. Muito bom. Meus irmãos, eu falo do fundo do meu coração e eu peço a Deus todos os dias que continue colocando essa força, essa vontade nos nossos corações. Porque a gente sabe que não é fácil. Entendeu? A gente sabe que é luta diária e todo dia a gente tem que derrotar um gigante para a gente estar na presença do Senhor. Mas a gente sabe também que com o Senhor a gente somos mais vencedores. Em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Vou tentar ser muito breve para não pagar os irmãos. Vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para edificar a nossa. Mateus 8, 23. Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos admirados disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Soberano Deus, eterno Pai celestial, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa. Te agradecemos, meu Pai, porque sabemos que o Senhor já se faz presente. Senhor, te entregamos agora esta palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha edificar os meus irmãos e aqueles que possam estar ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, muitas vezes a gente pensa, mas a boca está vazio, tem quase ninguém. É como a Júlia falou. A gente é escolhido, somos chamados. Hoje a gente pode não saber o porquê que o Senhor nos escolheu, mas devemos viver esse chamado do Senhor. Todos os dias devemos ter força, pedir ao Senhor força para que possamos continuar buscando, porque como eu disse, a luta é grande, é diária, todos os dias, mas todos os dias de Jesus, Ele nos dá a oportunidade. Então a gente tem que ser perseverante, a gente tem que crer, porque o Senhor Ele não busca quantidade, mas sim qualidade. Ele busca aquilo que você pode dar de melhor para Ele. Aquilo que você tem o melhor é o que vai fazer. Às vezes é uma pequena coisa, eu não consigo fazer isso, não vai fazer. É no mínimo, é no mínimo. A palavra de Deus vai falar: sede fiel no pouco e no muito te colocarei. Às vezes a gente leva isso até em questão financeira, mas não, é fiel em tudo no que a gente pode fazer. O Senhor Ele vai nos formar, a gente tem que entender isso. Então hoje eu queria falar para os irmãos. Eu me perguntei isso. Eu queria perguntar para os irmãos. Cada um tenta responder para você mesmo aí no pensamento. Como a gente tem vivido, como a gente tem andado, na fé ou com medo? O que tem perseverado na nossa vida, fé ou medo? A gente tem colocado a nossa fé em ação, ou muitas vezes o medo fala mais alto e o medo nos chega e a gente não consegue enxergar Jesus. Então eu queria deixar para vocês hoje, irmãos,
palavra de Deus vai falar que Jesus acalma a tempestade. Então, a primeira coisa que eu queria entender, que os irmãos entendessem comigo, é a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Não só sobre a tempestade, mas sobre tudo que passamos, sobre tudo que já passamos e o que vamos passar. O Senhor, Ele é a autoridade na nossa vida. Então temos que entender a autoridade de Jesus em nossa vida. E quando falamos em grande tempestade, aquele momento que os discípulos passavam ali, hoje na nossa vida ela simboliza os nossos problemas, as nossas lutas diárias, as nossas dificuldades. Uma grande tempestade na nossa vida é o nosso desânimo. Às vezes estamos desanimados para louvar, para falar da palavra, para ler a palavra. Às vezes estamos desanimados para vir à casa do Senhor, para estar no culto. São essas grandes tempestades que muitas das vezes a gente fica com medo. Eu quero que os irmãos entendam que com Jesus a gente vai ter tempestade, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter luta, a gente vai ter dia ruim, a gente vai chorar, mas a gente vai se alegrar. Com Jesus a gente vai passar por dificuldade, mas Jesus é aquele que acalma a tempestade. Jesus é aquele que acalma as dificuldades, que dá o ânimo. Jesus é aquele que da dificuldade ele faz capaz. Jesus é aquele que nos desafia das pedras que a gente tropeça. Jesus vai estar ali para estender essa mão, levantar. E daquelas dificuldades a gente vai fazer degrau. A gente vai um por um passo de cada vez, descendo. Mas é na presença, é com Jesus. Sem Ele não conseguimos fazer nada, não podemos fazer nada. Nas dificuldades, nos problemas, nos dias ruins, a gente tem que ver a autoridade, porque ali a autoridade do Senhor vai se revelar para nós. Aquele que acalma a tempestade é Ele. É só Ele. O Salmo 107, o salmista vai escrever assim: Ele chama o Senhor na tribulação e livra na sua angústia, faz cessar a tormenta e acalma as ondas. Olha que Jesus maravilhoso. O salmista já falava do nosso Senhor, o salmista já falava do nosso Salvador. Aquele que acalma a tempestade, aquele que te livra do dia ruim, aquele que te dá força, que te dá ânimo para prosseguir, para superar as dificuldades. É Jesus, sem Ele não conseguimos. Então temos que entender essa autoridade do Senhor na nossa vida. Eu estava ali atrás orando e me perguntando: Senhor, como eu disse, Senhor, Ele não busca quantidade e sim qualidade. Aquilo que você tem de menor para dar para Ele. Eu falei: Senhor, uma tarde dessa tão maravilhosa, onde já oramos, já louvamos, sentimos a Sua presença. Aí eu estava ali me perguntando e o Senhor estava falando: lembra da mensagem? Quantos havia no barco? Era 12. Não era toda a multidão. Então eu creio que essa palavra do Senhor no nosso coração é para nos confrontar, é para nos levantar, é para que nós possamos enxergar como temos andado, se é por fé ou se é no medo. Segunda coisa que eu quero trazer para os irmãos é sobre a humanidade de Jesus. A palavra de Deus vai falar que Jesus entrou no barco e deitou e dormiu. Então ali, Jesus experimentou o cansaço. Quando lemos a palavra dele um pouco antes, sabemos que ali Jesus já viu operar milagres. Ali Jesus estava acompanhado de uma grande multidão. Então, sem reclamar, Jesus estava ali fazendo um milagre. Não sei se era debaixo
de sol, se era sentado debaixo de uma árvore, mas só que ele não media esforços, ele estava ali. Aquela multidão que vinha até Jesus para receber algo, eles saíam dali recebendo algo do Senhor. Aqueles que vinham buscar, eles recebiam. Então Jesus, ele já havia passado por um dia cheio, um dia em que ele ficou cansado, e quando ele entra naquele barco, a primeira coisa que ele faz, que a gente vê na palavra, ele vai quitar, Jesus se adormece. E quando continuamos lendo, vemos um cenário caótico, que é a grande tempestade. E podemos ver que os discípulos eles se desesperam. Aí é o que o Senhor me falou no meu coração. Homens que andavam comigo, homens que comiam comigo, homens que viam fazendo milagre, homens que viam curando, viam paralíticos andando, cegos enxergando, em meio de uma tempestade, homens que andavam com Jesus se atormentaram, se amedrontaram. Jesus estava com eles. Como eu disse para os irmãos, vamos ter dias difíceis, mas Jesus vai estar conosco. E quando Jesus estava dormindo, eu vejo a humanidade de Jesus, mas eu vejo a tranquilidade de Jesus também, porque a confiança que ele tinha no Deus Pai Todo-Poderoso, em meio àquela tormenta, em meio àquelas águas que já entravam dentro do barco, e aquele barco não afundava, e os discípulos com medo de perder a vida, e Jesus dormindo porque ele conhecia o Deus que o enviou, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos guarda. Jesus não mostra essa tranquilidade. Aí eu pergunto para os irmãos, nós temos conhecido Deus ao qual nós temos servido, ao qual nós temos pregado, nós temos anunciado. Estamos andando na fé ou estamos andando com medo? Porque quando estamos com Jesus, não tem lugar para medo. Temos que confiar no Senhor, com toda a força, de todo o coração. Temos que crer no Senhor. Então ali, Jesus dormindo, ele não nos mostra a proteção do Senhor, a proteção do Deus, do Pai, sobre ele, sobre as nossas vidas. Em Marcos 4,38, vai falar também, e lá Marcos descreve que Jesus entra no barco, deita sobre uma almofada e adormece. Meus irmãos, olha que tranquilidade é essa. Você tem deitado no seu travesseiro, você tem dormido bem? Ou os seus problemas no dia a dia estão te abafando? Seus problemas no dia a dia estão te calando, estão tirando a sua adoração? Está te atrapalhando de orar, está te atrapalhando de caminhar na presença do Senhor, está te atrapalhando de falar a palavra dele para o seu amigo. Você tem deitado as noites ou durante o dia no seu descanso, você tem tido descanso? Porque se você crê de todo o seu coração no Senhor, eu sei que você tem tido descanso. Porque a palavra de Deus, como a nossa irmã obreira Júlia falou, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. É Ele, é Jesus, que tira o fardo pesado, coloca o fardo leve. É só nele que temos descanso verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. É só a almofada representa a tranquilidade. Devemos ter plena confiança no Senhor. Devemos acreditar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo. Devemos trazer o nosso melhor para a casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a terceira coisa que eu trago para os irmãos é, como eu disse, como
Estamos andando crendo no Senhor, Deus Todo-Poderoso? Ou estamos andando com medo? Os problemas vêm, tem nos amedrontado. Será que estamos buscando primeiramente o Senhor? Porque a palavra dele nos diz: buscar primeiramente o Senhor de todo o seu coração. Busque o Senhor primeiro, que tudo aquilo que você precisar, Ele vai te dar. Se é uma porta de emprego, Ele vai abrir. Se é uma doença, Ele vai curar. Mas você tem que buscar Ele primeiro. E aqui vemos na palavra do Senhor que Jesus é acordado com clamor. Seus discípulos clamam a Ele: socorro. Muitas das vezes pedimos socorro ao Senhor sobre muitas coisas que estão apertadas do nosso lado. Porque primeiro a gente busca o irmão, a gente busca uma doença, a gente busca um médico. A gente tem que entender que primeiro a gente tem que buscar o Senhor. Primeiro é o Senhor. É orando, é jejuando, é vindo nos cultos, é lendo a palavra do Senhor. Temos que buscar o Senhor primeiramente. Então vemos aqueles homens com medo, aqueles homens desesperados, homens que seguiram Jesus, que andavam com Jesus, homens que viam Jesus fazer milagres. A nossa fé, a fé humana, ela é muito frágil sob pressão. Então a gente pode ver isso através dos discípulos. Eles estavam ali pressionados, com medo, mesmo conhecendo Jesus. Mas eu te chamo hoje, eu te desafio hoje, meus irmãos, a conhecer mais esse Jesus que a gente prega, que a gente serve, a confiar mais, a não deixar o medo falar mais alto do que a nossa fé. Jesus nos questiona a todo momento e nos incentiva a todo momento a crescer na fé. Então hoje eu quero trazer para os irmãos uma reflexão sobre a profundidade de nossa fé. Quanto temos crido no Senhor, quanto temos buscado, se temos buscado verdadeiramente, se temos colocado Ele como nossa premissa, como princípio de tudo. O que tem guiado você, meu irmão, a sua fé e o seu medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Deus não nos deu um espírito de medo. O Senhor não te deu um espírito medroso, um espírito covarde, mas sim um espírito de poder e amor. Então, que esse espírito que o Senhor te deu, que ele possa prevalecer nas suas dificuldades, que você possa achar conforto e segurança na presença do Senhor, na palavra do Senhor. Em Romanos 10:17, a palavra do Senhor vem nos dizer que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, novamente, eu insisto e eu falo para a igreja: devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque a nossa fé, ela é minada. Satanás, ele tenta minar a nossa fé a todo momento. E como vamos nos revestir? Como vamos aumentar a nossa fé? É buscando, é estando aqui, é lendo a palavra, é pregando a palavra, é cantando louvores ao Senhor. De Hebreus 11, verso 1, a palavra de Deus vai nos dizer: fé, a certeza que vamos receber a coisa que esperamos no Senhor, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E, meus irmãos, como a obreira Júlia disse aqui mais cedo, não entendemos o que vivemos, não entendemos o que o Senhor tem feito na nossa vida,
Mas um dia vamos entender. Um dia vai chegar a hora de entender. E para isso a gente tem que buscar o Senhor. Para isso a gente tem que estar cheio de fé, crer no Senhor, crer que Ele é o nosso único, suficiente Salvador. Eu termino esta palavra do Senhor no meu coração dizendo, no finalzinho, os homens vão dizer, que homem é este que manda ter um vento nas ondas? Senhor, que Deus é este que te trouxe aqui hoje? Que Deus é este que te sustenta todos os dias, que te levanta todos os dias? Que Deus é esse que te dá um escape, que te dá livramento, que te livra do mal, que te livra do vaso do passarinheiro? Que Deus é esse? É o Deus que você serve, é o Senhor que você anuncia, é aquele que você prega, é o nosso suficiente Salvador, esse Deus é Jesus Cristo, é aquele que morreu por nós, para que hoje possamos estar aqui diante dele, de coração, três. Coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por este momento, meu Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelos livramentos que não vimos, pelos livramentos que ainda não nos teve, meu Pai. Obrigado por ser o Deus que nos sustenta. Obrigado por ser o Deus do impossível, meu Pai. Obrigado por nos amar primeiro, Senhor. Oh Deus, eu tenho tanto a te agradecer, meu Pai. Eu te agradeço por cada vida que está aqui esta noite, Senhor. Oh Senhor, eu te peço que esta palavra possa, meu Pai, cair, meu Pai, entrar no coração, Senhor, e que ela possa ficar pronta, que ela possa florescer, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, a tua palavra foi dita, foi pregada, meu Pai. Então eu te peço que o Senhor venha procurar nossa fé, que possamos, meu Pai, ser constantes, Senhor, na tua presença, meu Pai. Como, Senhor, colocamos tudo no teu altar, colocamos todos os nossos problemas, colocamos, Senhor, toda essa verdade, colocamos, Senhor, a vida de todos os nossos bens queridos, de todos os nossos amigos no seu altar, sabendo que somos, Senhor, muito guardados, sabendo que o Senhor é o Deus que precisa. Oh, meu Pai, eu te agradeço, meu Pai, por este momento lindo que nós proporcionou, meu Pai. Oh, Senhor, eu te peço e te agradeço desde já, meu Pai, que a tua glória, Senhor, venha estar no nosso meio, que o teu Espírito Santo venha se manifestar, meu Pai. Que possamos sempre se cuidar da tua presença, meu Pai, quando estivermos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, e te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade, meu Pai. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Palmas para Jesus aí, igreja. Aleluia, confesso a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. A criança que está orando quando estava ensinando. Queria estar agradecendo a todos os irmãos que vieram, que se esforçaram. Sei que todos tiveram um dia cansativo de hoje, mas eu peço ao Senhor
Vem estar abençoando a vida de cada um de vocês que estão aqui hoje. E um dia será, esse culto será eternamente, que nós cremos que um dia o nosso Senhor virá nos buscar. Amém, meus irmãos? Queria estar chamando o nosso pastor Carlos ali nesse momento, vai estar fazendo a oração final, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Amém, igreja? Amém. Vendo todos na paz do Senhor. Amém. Vou falar. A gente crê naquilo que nem aconteceu, é só para quem segue. É só para quem acredita. Glória a Deus. É só para quem confia. Porque quando nós não entendemos, não sabemos quem é o nosso Deus, muitas vezes nos sentimos frustrados, tristes, decepcionados. Mas eu acredito que o Senhor ele tem um grande propósito na vida de cada um que veio aqui nessa noite. Talvez você esteja se perguntando, não tem 100, tem 200 pessoas, não tem 300, mas o Senhor ele sabia as pessoas certas para trazer a este lugar, para edificar, somar, para fazer a vontade dele, pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Então você que está aqui, quero que você ligue o seu pensamento com o Senhor nessa noite. Quero pedir ao Senhor que continue honrando e abençoando a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite rendemos graças a Ti e agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela oportunidade que temos, principalmente de estar na Tua casa, de ser servo, de acreditar e confiar no Senhor. E nesta noite, meu Pai querido, que se encontra aqui uma igreja que confia, uma igreja que acredita nas Tuas promessas. E por isso nós estamos aqui, crendo e confiando no Senhor. Então continue abençoando, fortalecendo cada um que está do seu lado, na sua casa, e prontificou a estar aqui, meu Pai, para te adorar, para glorificar o Senhor em nome do Senhor Jesus. Pai, estamos encerrando este culto, nós estamos saindo deste lugar, mas não da tua presença. Todos aqueles que vieram, meu Pai, possam voltar para os seus lares, guardados, protegidos, fortalecidos, transformados por tudo que foi feito nesta noite, neste lugar aqui, em nome de Jesus. Então eu apresento e entrego, meu Pai querido, a cada um que veio a este lugar, porque nós sabemos que não é fácil, mas é possível. Nós sabemos, meu Pai querido, que as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas se não é possível nos atrapalhar de servir, nos atrapalhar de te buscar e fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Então, Pai, continue abençoando a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Quero pedir aos irmãos, estenda suas mãos, vamos dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolações do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam, está encerrado em nome de Jesus.